Talentos da PUC Minas. Conheça a aluna de fisioterapia que também é cantora. Preservação dos bens culturais da igreja é pauta de seminário na universidade. A audiência pública mobiliza alunos do curso de Direito e Ciências da Computação no campus Coração Eucarístico. PUC Minas inaugura Centro de Excelência em Dinâmica e Segurança Veicular. Confira estes e outros destaques desta quarta-feira, 25 de outubro. Está no ar mais uma edição do Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. A música é um tipo de arte que combina com tantas coisas que é impossível lembrar de todas elas de uma vez. Agora, eu nunca imaginei que a música pudesse ser relacionada com a fisioterapia, mas a Bianca Máximo diz que tanto a música quanto a fisioterapia se unem quando o objetivo é promover o bem-estar das pessoas. There's a fire starting in my heart, reaching the fever pitch and bringing me out the door. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay out she bet. Eu tinha seis anos quando eu aprendi as primeiras notas no violão. Eu já adorava ficar sentada perto do meu tio, vendo ele tocar. Quando meu avô tocava, eu ficava apaixonada. E desde pequena isso foi aflorando. Minha mãe, ela cantava pra mim ficar mais calma. Então a música sempre foi um jeito de me trazer tranquilidade. E aí foi quando eu ganhei meu primeiro violão, meu padrinho ele me deu. E eu realmente aprendi a tocar sozinha. Quando eu entrei na escola, eu tive uma aula de violão, eu fui aprimorando isso, eu me interessei por outros instrumentos. Aí eu falei assim, nossa, música é comigo. E eu já sabia que eu cantava bem. Todo mundo falava, você canta bem, você tem uma voz bonita. Então eu fui estudando mais, fui melhorando a minha voz, fazendo aula de canto, aquecimento, tudo para deixar certinho. Eu toco o violão, o teclado, guitarra, baixo e eu tô me arriscando um pouco na bateria. Eu gosto de música internacional, mais o pop. Eu acho que pelo fato de eu falar inglês fluente, a música internacional foi que me ajudou. Então eu estou sempre ouvindo música internacional. Então eu acho que é uma das músicas que eu mais tipo de música que eu gosto. Mexer com as pessoas através ou da fisioterapia ou da música, eu sempre quero estar em contato com as pessoas, sabe? Deixar uma marca minha ali. Então acho que ambas as coisas elas me permitem isso. Meu nome é Bianca Máximo, eu sou aluna do segundo período de fisioterapia da PUC Minas Betim e eu também sou cantora. Minas Gerais abriga a maior parte do acervo de bens culturais da igreja. E para discutir a preservação desses bens, foi realizado na PUC Minas, campus Coração Eucarístico, o primeiro seminário de preservação dos bens culturais da igreja no Brasil. Confira na matéria de Rafael Brasileiro. Criar um diálogo entre o poder público e as autoridades da Igreja Católica é fundamental para manter preservados os bens que fazem parte da nossa cultura. O Ministério Público de Minas Gerais se preocupa muito com a questão do patrimônio cultural mineiro, né? Minas Gerais é o estado brasileiro com o maior número de bens culturais protegidos e grande parte deles são bens da igreja, os bens sacros. Então o Ministério Público tem um protagonismo grande na defesa desses bens que fazem parte da tradição mineira, né, de fé e de religiosidade.
É por esse motivo, por esse protagonismo do Ministério Público, através da coordenadoria, é que nós fomos convidados para dar uma palavrinha no seminário aqui hoje. Entender o sentido mais amplo dessas obras, para além do significado religioso, faz parte de uma construção conjunta que pode ajudar nessa conscientização. Minas, nós bem sabemos, possui um patrimônio histórico e artístico muito rico, que expressa muito bem a cultura do nosso povo. E nós também queremos, com este seminário, estabelecer a relação intrínseca que existe entre os bens culturais e a evangelização. Os templos, as obras de arte existentes aqui e que pertencem à igreja visam justamente promover a evangelização daqueles que iniciaram a vida eclesial em nossas comunidades. Então, o grande objetivo deste seminário é criar e despertar a consciência sobre o valor do patrimônio histórico, mas também perceber que esse patrimônio histórico está a serviço da evangelização e pode se transformar em fonte de vida para as nossas comunidades ainda hoje. Essa discussão se estende para a sociedade civil, já que o patrimônio também é do povo. A conservação dos bens patrimoniais da igreja. E a conservação não se resume simplesmente em solidificar as coisas, vamos dizer assim, mas como criar um dinamismo de pertença à comunidade e, ao mesmo tempo, como que a comunidade convive com esta grandeza que são os bens que a igreja foi construindo. Não a igreja, né? Porque também é resultado de uma comunidade de fé, de pessoas que foram ali expressando naquele instante a sua vida. Então, o que hoje tratamos, na verdade, não é só daquilo que se construiu, mas um capital de cultura que atua vivamente ainda nos tempos atuais. Existe uma estreita relação entre a teologia, a fé e a cultura. E a preservação dos nossos bens culturais, eles expressam a vivência cultural e espiritual de um povo e de toda a sociedade de um modo geral. Vamos agora para a nossa redação, onde está o Matheus Capanema, que tem informações sobre a próxima edição dos Concertos Dominicais Peter Lund. Oi, Matheus, boa tarde. Olá, Tomás. Olá, Carol. Isso mesmo. O projeto Concertos Dominicais Peter Lund recebe a Orquestra Jovem SESI Minas em mais uma edição. O evento acontecerá às 11 horas da manhã do domingo, aqui no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, que fica na Avenida Dom José Gaspar, número 290, bairro Coração Eucarístico. Para mais informações, acesse pucminas.br/museu. Fica agora com a agenda do dia de hoje. Sexta-feira, dia 27, é o último dia de inscrição para as oficinas gratuitas de auxiliar de contabilidade e Excel básico. As oficinas acontecem neste sábado, dia 28, e nos dias 4 e 11 de novembro, de 1h30 às 4h30 da tarde, na PUC São Gabriel. Podem participar jovens de 14 a 20 anos. Inscrições pelo telefone 3439-5270 ou pessoalmente na sala da coordenação de extensão da Unidade São Gabriel. Vai ser realizado nesta sexta-feira o Seminário de Iniciação Científica, que comemora 25 anos de realização. O seminário, que integra o calendário acadêmico da PUC Minas, conta com o apoio da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e acontece durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O local do evento é o Teatro João Paulo II, no campus Coração Eucarístico. Mais informações no telefone 3319-4229. Esta semana, os cursos de Direito e Ciência da Computação da PUC Minas organizaram uma simulação de processo judicial. A intenção era demonstrar como a aplicação de novas tecnologias nesta área pode contribuir para a democracia. Foi amanhã no Auditório 2 do Campus Coração Eucarístico, mas parecia mesmo uma audiência de um processo jurídico. Os cursos de Direito e Ciências da Computação se uniram para desenvolver um método capaz de levar as decisões judiciais para o grande público. A simulação foi organizada de forma que os alunos da pós-graduação se posicionaram contra ou a favor de um determinado assunto, e a plateia, formada por alunos da graduação, votou ao final. O nosso projeto envolve a utilização da tecnologia da informação no sentido de aproximar a linguagem da informática do direito. A questão toda é que o processo coletivo, ou os procedimentos previstos em juízo para processos coletivos, na verdade, seguem um modelo do processo individual.
vinculado a um representante, que é a pessoa que é eleita na norma, que vai atuar em nome da sociedade. Esse modelo representativo ele tem sofrido uma série de questionamentos. O problema é que como que você vai fazer para trazer um número grande de pessoas para participarem de processos e de procedimentos coletivos? Mais ou menos 1 ano e meio atrás, o professor Vicente nos procurou, né, com essa proposta de tentar colocar a informática junto do direito, uma forma de tentar aumentar essa participação, aumentar essa questão democrática de pessoas que, às vezes, impossibilitadas de comparecer, de colocar a sua opinião, colocar o seu ponto de vista, né, pudesse também ter direito à voz. Isso me chamou muita atenção. Para Tamires, aluna do 7º período do curso de Direito no Corel, essa experiência contribuiu para o aprendizado fora da sala de aula. Primeira vez que eu participo, né, de uma audiência pública assim, de forma simulada, e é bem interessante o contato que a gente tem, né, o poder votar e demonstrar também o que a gente acha de interessante, a nossa opinião, e como foram várias pessoas demonstrando as opiniões dele, a gente pode formar uma opinião mais concreta nossa. Por isso é muito interessante. No próximo bloco, destaque a inauguração do Centro de Excelência Veicular na PUC Minas. E para dar mais detalhes desse projeto, que é pioneiro em uma universidade, vamos conversar aqui no estúdio com o professor Luiz Henrique Maia, um dos orientadores de estudos do centro. Vamos agora para um rápido intervalo, a gente já volta. Estamos de volta e agora vamos mostrar como foi a inauguração do Centro de Excelência em Dinâmica e Segurança Veicular da PUC Minas. O espaço é fruto de um acordo de cooperação entre as instituições da PUC Minas e o grupo Fiat Chrysler Automobiles. Por dentro é um carro normal, mas basta olhar por fora para perceber que estamos diante do futuro. O Centro de Excelência Veicular da PUC Minas e o Grupo FCA desenvolveram o primeiro simulador dinâmico veicular da América Latina. Esses modelos numéricos depois se tornarão as peças físicas que serão construídas, que vão compor o veículo. Todos os carros da empresa serão testados aqui antes de virarem protótipos e irem para a rua. Foram investidos 18 milhões de reais no projeto, que será fonte de estudo de vários cursos da universidade. Outras ciências poderiam ser envolvidas aqui e contribuir em lacunas que a FCA poderia ter na demanda do seu trabalho. Para trazer a realidade para o mundo virtual, o som do motor e do ambiente são trazidos para cá. A variação do piso também. Agora nós vamos fazer um test drive para ver o quão real é essa experiência. Em poucos minutos, a ideia de estar em um simulador some e você acredita que está em um carro de verdade. Sente as trepidações da pista, o corpo se projeta nas curvas. A estabilidade do carro, suspensão, tudo é colocado à prova. O simulador também poderá ser usado para treinar motoristas, apresentar como seria dirigir embriagado, com sono ou sob estresse. Como usa uma realidade virtual, obras de construção de ruas e estradas também podem ser beneficiadas. Imagina o seguinte, você inaugura uma obra, uma estrada, né, uma parte da cidade, e quando você abre aquilo ali para o trânsito, você encontra tem um desprazer de ter alguma coisa que, poxa, eu poderia ter modificado aquilo ali, coisa que você só vai conseguir perceber, né, quando você já está tudo construído. Aí você tem que fazer uma outra obra para recuperar aquilo ali, para reparar aquilo ali. Olha o transtorno que não dá para a população, transtorno que não dá em termos de ativação de equipe, em termos de custos, né? Esse é mais um projeto desenvolvido nessa parceria que já dura 25 anos. Vários projetos já foram desenvolvidos, vários laboratórios já foram implementados em parceria com a Fiat Chrysler. Podemos citar um ótimo laboratório na parte de energias renováveis, de biocombustíveis, e esse laboratório na parte de dinâmica veicular, né, que é o único da América Latina e que muito nos orgulha. Eu converso agora com o Luiz Henrique Maia, professor do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica e um dos orientadores de estudos do Centro de Excelência Veicular da PUC Minas. Professor, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Tomás, é um prazer. Então, professor, para a PUC Minas, o que representa ter um simulador como este?
Bom, é um desafio gigantesco, né? O professor Sérgio relatou muito bem, é o primeiro da América Latina e o primeiro do Hemisfério Sul e o único dentro de uma universidade. É o único no mundo? Exatamente. Então, é o único simulador dessa natureza que está dentro de uma universidade. E com a parceria com um grupo muito forte, que é o grupo FCA. Então, para a universidade, né, isso traz um novo horizonte de pesquisas, vamos falar dessa forma, e estudos também. Né? Não só a engenharia mecânica vai ser beneficiada, né? A própria odontologia, fisioterapia, medicina, geografia, arquitetura, engenharia civil, o instituto todo politécnico vai ser beneficiado com esse laboratório. Professor, por exemplo, a odontologia, como que ela seria beneficiada com o projeto? Imagina o seguinte, que a gente conseguisse avaliar o estresse provocado na arcada dentária numa situação de uma rodovia, do condutor transitando numa rodovia nova. Né? O que isso... qual que é o impacto do bruxismo, entre aspas, no condutor de um automóvel sob estresse. Isso seria uma linha de pesquisa. Então, professor, é muito completo, então, esse simulador, né? Sim, é muito completo. Na verdade, né, uma série de equações numéricas, né, de simulações, são feitas e transportam, né, para dentro daquele simulador que transmite, né, para o condutor toda a resposta que é transmitida pelo automóvel real. Tá? Então, essa resposta que é a grande promessa, o grande desafio que a gente vai ter agora. E na prática, como que os alunos utilizam desse simulador? Bom, na verdade, os alunos de graduação, eles não estão, num primeiro momento, relacionados com ele. Nós estamos, inclusive, vendo algumas imagens aí do simulador, como que ele funciona, né? Exatamente. Então, igual eu estava falando, no primeiro momento, os alunos de graduação não vão estar participando. Os alunos de pós-graduação estão já participando desse simulador. Né? A gente tem hoje 4 alunos de pós-graduação envolvidos diretamente nele. Tá? Eu oriento um, o professor Janes orienta o outro, o professor Cleison orienta o outro. Na verdade, o Janes orienta 2. Sim. E são pesquisas de mestrado que eles fazem utilizando o simulador. Exatamente. Tomás, na verdade, esse simulador é um computador. Né? Vamos falar, a grosso modo, ele é um computador. Imagina que você comprou esse computador e você precisa dar, né, a esse computador uma funcionalidade. Então, no primeiro momento, esses alunos estão dando essa funcionalidade ao computador. Entendi. Tá? E para depois ele responder de forma viável. Né? Entendi. E, professor, além da utilização pelos alunos da universidade, as empresas também podem vir para fazer suas pesquisas aqui, né? Exatamente. Como que seria isso? Na verdade, essa parceria, né, FCA PUC Minas, ela preconiza que um dia da semana a PUC pode vender essas horas. Tá? Então, as horas, a universidade ela pode ceder as horas. Né? Como é um equipamento que não existe muitos no mundo, a gente já tem uma fila de espera para pessoas, para universidades também, e também empresas que estão já interessadas em desenvolver pesquisas aqui. Tá? Então, isso eleva o nome da PUC Minas, né, professor? Inclusive, aí vem uma pergunta, por que a PUC Minas foi escolhida para esse projeto? É muita insistência também, vocês estavam me falando. Com certeza. Essa escolha, né, ela se deu lá em 2011 com o professor Janes. O professor Janes, na verdade... Quem que é o professor Janes? O professor Janes é um professor do programa de pós-graduação. Ele foi o antigo diretor do Instituto Politécnico. Entendi. Tá? Então, ele que começou esse desafio. Né? Então, ele veio em discussões, né? Na verdade, é um grupo como um todo. Tem o professor Sérgio Henriot, tem o professor Romulo Albertini, o professor Denilson Laudares também. Então, é uma série, o próprio professor Atos também. Então, são várias pessoas que fizeram com que esse laboratório viesse para a PUC Minas. Né? Então, acho que isso é muito importante ressaltar. Né?
É um investimento da PUC Minas e do grupo Chrysler, né, que é a Fiat, né, popularmente conhecida aqui como Fiat. Então, é um investimento conjunto, então as duas empresas, obviamente, vão utilizar deste espaço também. Exatamente. Como é um espaço conjunto, né, esse espaço ele é comunitário, vamos falar dessa forma, né, é um laboratório que ele não pertence só à PUC Minas e também não pertence só à Fiat Chrysler. Esse espaço ele tem um regimento próprio, né, esse laboratório ele vai ter um regimento próprio, e não somente o equipamento, o simulador, né, é importante, tá? Existe toda uma estrutura envolvendo ali, existe toda uma série de softwares que foram adquiridos e que serão adquiridos também para que consiga, né, dar a resposta que tanto a Fiat Chrysler quer, né, quanto também a PUC Minas quer. Né? Carol? E professor, como são gerados os resultados dessa simulação? Esses resultados, né, na verdade, o simulador ele transforma resultados numéricos em resultados que a gente chama de subjetivos. Isso é avaliado por alguns pilotos de testes que já estão acostumados a fazer esse tipo de manobras com carros reais. Então, eles avaliam essas respostas, né, através desse simulador. Então, ele não substitui o ser humano de forma total, mas ele elimina os riscos que esse ser humano possa vir a sofrer. Então, o simulador ele gera resultados mais precisos, mas ainda precisa de um profissional para analisar esses resultados, Exatamente. É isso? Entendi. Professor, e ele pode ser utilizado, além disso, para a construção de estradas também, né? Exatamente. Como eu falei, né, como o próprio o Toshi falou, que é o responsável pela Fiat, né, falou, esse é um ambiente muito abrangente. Muito vasto, né? Exatamente. Como ele envolve toda uma realidade virtual, imagina que você construa uma cidade e você veja, né, de forma virtual todos os problemas que tem numa rodovia, numa própria rua mesmo, né? Tem um caso muito interessante de um equipamento similar a esse, não é igual, na Europa, que foi contratado para posicionar os outdoors do sistema do aeroporto de Frankfurt, para que o condutor visualizasse de forma precisa quais eram as propagandas no trajeto. Então, inclusive, até nós, da área da comunicação, vamos poder utilizá-lo. Né? Professor, nosso tempo já está acabando, mas qual que é o retorno, né, que a PUC Minas dá para a Fiat ao se envolver nessa parceria? É a pesquisa. Na verdade, é o conhecimento, a formação de profissional qualificado, né, e o conhecimento conhecimento na dinâmica veicular. Entendi. Okay. As pessoas que estão em casa e quiserem conhecer ainda não podem ir lá visitar ou podem? A gente ainda está planejando como que vai ser essa visita, sabe? A gente ainda está, igual eu falei para vocês, o nosso estatuto ainda está sendo criado, mas fica o convite, com certeza na próxima oportunidade a gente pode estar falando sim de uma visita. Então tá ok, professor, muito obrigado, parabéns pelas pesquisas. Eu que agradeço, obrigado. Amanhã é quinta-feira e no Repórter PUC vamos falar sobre o bullying. O repórter Júlio César Puiati tem um recado pra gente. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Carol, pessoal de casa. E bom, amanhã o papo no Repórter PUC é sobre bullying. Um problema que é muitas vezes banalizado e tratado de forma superficial na sociedade. Então convidamos ao estúdio um especialista para poder falar um pouquinho sobre o conceito de bullying e seus principais tipos. Então amanhã às 17 horas ao vivo eu espero por você, na PUC TV e TV Horizonte.
Então é isso aí, amanhã tem Repórter PUC aqui na PUC TV. O programa de hoje chega ao fim. Você tem alguma sugestão ou comentário pra gente? Envie para o nosso e-mail, espaçopuc@pucminas.br, e participe também pelas redes sociais da PUC TV. Amanhã estamos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você. Obrigado pela companhia. Tchau.